Hoje eu vou dar uma palhinha para vocês sobre ar-condicionado de veículos elétricos. Legal? Gostou? Então espera aí que tem mais coisa pra gente ver. Tem mais coisa pra gente ver aí. Então vamos lá, pessoal. Falando de veículo elétrico. Vamos lá. Então agora vamos falar um pouquinho aqui do nosso compressor. O compressor, pessoal, ele é um cara, né, elétrico, não é verdade? Ele tem uma parte elétrica e uma parte mecânica. Então o que acontece, pessoal? Dá uma olhada aqui. Se eu tiver um vazamento daqui do sistema para dentro do meu circuito elétrico, eu posso colocar fogo no carro. Por isso que não se pode colocar qualquer tipo de óleo no compressor, tem que ser um óleo que não seja condutor, é um óleo especial, e eu não posso colocar qualquer tipo de contraste, porque se eu colocar contraste que ele seja condutor, que deu um problema aqui no meu retentor do meu compressor, eu vou colocar fogo no carro, porque geralmente a maioria desses compressores trabalha com a bateria de tração que é 400 volts direto. Se eu tenho um carro elétrico com ar-condicionado, já falei, né, da particularidade do compressor, e de repente você deixa o carro lá carregando. O carro está lá carregando. Quando dentro da bateria tem um sensor de temperatura que ela informa para o módulo, né, ele tem um módulo como se fosse módulo de injeção, informa para o módulo a temperatura que está a bateria pega esse valor e determina se deve bloquear a carga, né, cortar a carga ou se deve ligar o ar-condicionado. Então, esse ar-condicionado ele liga automaticamente quando ele está carregando. Se vocês passar perto de um carro elétrico carregando, você vai escutar um barulho lá, um zumbido, é o compressor que está funcionando para poder refrigerar a bateria. Tranquilo? Uma outra coisa interessante é que existe a possibilidade, duas possibilidades, hoje já existem essas duas possibilidades. Se você pegar um carro elétrico, você deixa ele parado lá no sol, e você está trabalhando e você sabe que você vai almoçar meio-dia, você vai sair com o carro. Você pode entrar, né, pelo sistema de rádio, dependendo do carro, e você pode programar o funcionamento do ar-condicionado para que na hora você chegar para entrar no carro, na hora que você chegar, vai estar geladinho o carro para você entrar e sair fora. Legal? E também já existe hoje, para os carros mais novos, que você pode fazer isso diretamente pelo celular. Você pega o celular, né? Conecta ele lá com o rádio e a hora que você for sair, 1 minuto, 2 minutos, quanto tempo que você quiser, vai lá e programa e deixa para a temperatura que você quiser. O sistema automaticamente coloca o ar-condicionado para funcionar. Para a hora que você chegar, o carro tá geladinho lá. Beleza? Cuidado, pessoal! Não vai me colocar contraste sem saber, tá? Tem montadora que não permite colocar contraste, tem montadora que já vem com contraste e tem montadora que ela fala qual que é o contraste específico para colocar aqui, qual tipo de óleo. Nem o contraste, nem o óleo pode ser condutor. Tem que ser óleo e contraste que não seja condutor, porque senão se você tiver folga aqui, você põe fogo no carro. Pedro, e o diagnóstico? Diagnóstico é igual de um carro a combustão. Manômetro, multímetro, que mais que eu falei? Manômetro, multímetro e um bom esquema elétrico e conhecimento do sistema. Agora vamos lá, pessoal, para a gente ir para outros assuntos. Falando do carro elétrico, do nosso ar-condicionado. Nós estamos tendo uma aula de carro elétrico. Eu falei que era só uns conhecimentozinhos aí que eu estou trazendo para vocês. Alguns países não chamam isso daqui de compressor, chama isso de bomba de calor. Por que bomba de calor? Porque se eu tenho um motor elétrico, o motor elétrico ele não aquece. Se não aquece, ele não gera temperatura o suficiente para aquecer a água, para fazer o aquecimento dentro do carro. Portanto, existem duas formas de você aquecer a água dentro do carro. Ou por blocos de resistências que são penduradas na cablagem que vem da bateria de 300 volts, ou 200 volts, ou 400 ou 600. Ou você pode usar o sistema reversível do ar-condicionado.
tem carros no Brasil com sistema de ar-condicionado reversível. Então, vocês querem saber como que é o sistema reversível? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou voltar aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês como que funciona o sistema reversível. Então, vamos lá. Sistema reversível, pessoal, é o seguinte. Eu tenho aqui o meu compressor, certo? Isso aqui é de um carro a combustão, mas vamos dizer que seja aquele compressor que vocês viram de carro elétrico, certo? Então, o que que vai acontecer? Esse cara aqui, ele tá bombando gás e tá mandando gás para o meu condensador. Esse gás, quando ele é comprimido, a pressão sobe e ele aquece. Então eu preciso que ele aquece. Quando ele aquece, ele vem aqui para o meu condensador para fazer a troca de calor, correto? No carro elétrico, pessoal, ele tem eletroválvulas ligadas nessa saída e dentro do carro ele tem um condensadorzinho pequeno desse. Quando você pede o ar quente, o que ele faz? Ele vai lá, bloqueia essas eletroválvulas e desvia a pressão do gás para primeiro passar dentro do condensador pequeno, fazer o aquecimento e aí sim ele volta para o condensador para fazer a troca de calor para gelar o ar-condicionado.